Boa tarde, alunos. Hoje, dia 2 de novembro, estou aqui tentando fazer um vídeo para ver se colabora aí um pouquinho mais com vocês sobre aquela avaliação que vocês fizeram nessa semana que passou aí. Esse vídeo tem como objetivo auxiliar vocês na correção dos exercícios da avaliação. Então, agora é exatamente aí 13h45 e nós vamos começar a fazer uma correção daqueles exercícios. Esse vídeo não tem edição, não vai dar para fazer cortezinho, nada disso. Do jeito que sair, vocês vão ver, com erros, acertos, alguém chamando, máquina de bater aí funcionando, lavando roupinha, passarinho cantando, cachorro latindo e por aí vai, tá? Só não vai ter palavrão, se alguém me xingar, não liguem não, tá bom? Então, até daqui a pouco aí a gente começa já a fazer as correções dos exercícios das avaliações, tá bom? Fiquem atentos, não fica dormindo, presta muita atenção aí, tá bom? Esse é um vídeo especial aí para os nonos anos, então muita atenção mesmo, até porque vocês farão prova novamente, essas provinhas que vocês fizeram, vocês farão novamente, tá? Então, e lógico, né? Não vai ter consultinha. Consulta vai ser o seu cérebro. Então, presta muita atenção aí na hora da resolução. Abraços, daqui a pouco eu volto. Vamos lá, meus queridos alunos. Vamos ver se a gente consegue colaborar um pouquinho mais aí com vocês aí. Primeira questão é aquela questão sobre o cilindro. Isso daí não tem jeito. Isso daí você tem que saber a fórmula, até porque no enunciado ele não passou. Então você tem que saber que a fórmula é volume igual π vezes raio ao quadrado vezes altura. Perceba que ele forneceu aqui para você o diâmetro do círculo. A base de um cilindro é um círculo. Ele forneceu o diâmetro. Você não quer o diâmetro porque na fórmula você tem o raio. Então, lembrando que o raio é metade do diâmetro. Então, o raio será 3,1 centímetros. Bem, substituindo, volume igual. Nós combinamos que nós iríamos usar o π como sendo 3,14. Então, 3,14 vezes o raio, que eu vou colocar entre parênteses, vezes a altura, que é 10. Lógico que numa expressão numérica, primeiro que você vai resolver é a potência, que vai dar 9,61. Tem que saber tabuada. Se você não sabe tabuada, vai ter uma certa dificuldade aí. Vezes 10. Se você multiplicar 9,61 vezes 10, você vai obter 96,1, porque quando você está multiplicando por 10, o número, a vírgula desse número vai andar uma casa à direita. E aí você vai multiplicar 3,14 vezes 96,1, que vai dar 301,7. Lembrando que a unidade sempre é ao cubo. Como nós estamos usando centímetro cúbico, resultado C. Bem, o exercício 2 é aquele que você tem que fazer aí, comparar os dois triângulos. Exercício muito simples, não causa dificuldade nenhuma. Então, é bem simples esse exercício. Você vai fazer, ele quer descobrir a altura do edifício, que nós vamos chamar de x. Portanto, x, que é a altura, está para 5, que é a altura do poste, 15 está para 3.
fazendo a multiplicação em x, aí você vai obter 3x igual a 75. 75, o 3 está multiplicando, passa dividindo, que vai dar 25, né? Então, como as medidas estão em metro, e tem A, 25 metros. O exercício 3 também não traz lá nenhuma dificuldade na realidade para você resolver. O que é que você tem que lembrar no exercício 3 aí? Que aonde está na função aqui, ó. Vou subir e vou colocar lá na função, ó. Aonde está f de x, você tem que lembrar que f de x é a mesma coisa que y. Isso que você tem que lembrar. No exercício ele pergunta, olha, eu tenho um gráfico, este gráfico tem uma reta, ele quer saber o seguinte, que função é dessa reta? E é bem simples, percebam, você tem o ponto aqui, que é o ponto x1, y5, você tem o ponto aqui, 2, y7. Então, você vai substituir na função que já está no item. Então, lembre-se, pontos 1 e 5 e ponto 2 e 7. Então, esses dois pontos passam na reta. Então, vamos prestar atenção aí. O que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar os pontos que são 1 e 5 e 2 e 7 e vai substituir na função. Primeira função é o resultado correto, né? Não precisava nem sofrer muito. Então, você tem a primeira função, f de x, 2x mais 3, que é essa daqui, ó. No lugar do f de x, eu vou colocar o y, que é 5. No lugar do x, 1. Resolve. 5 é igual a 5? Verdadeiro? Verdadeiro. Vamos testar o segundo ponto. Ponto 2 e 7. Mesma função. F de x é 7. X é 2. 4 mais 3, 7. Também verdadeiro. Resultado correto. Item A. O 4. O exercício 4. Também um exercício simples. Tem que lembrar que ele quer fazer o cercamento desta área. A área é tudo isso que está em azul. Ah, professor, e o 6? O 6 ele colocou aí mais para encher linguiça, para confundir você. Então presta atenção aí, né? A área é tudo que está em azul. Então ele quer saber o seguinte, como que eu faço para cercar? Cercar é o perímetro. Qual é o perímetro? 12 mais 12, 24, mais 10, 34, mais 5, 39, portanto, questãozinha B. Questão C. Questão C não, perdão. Não tem, como eu falei para vocês, não tem corte, vai com erro e tudo aí, né? Então, a questãozinha 5 aí, que traz algumas dúvidas, né? Na sala nós estamos falando, olha, professor, diâmetro passa pelo centro, corda não. Mas nesse caso aqui, ele está considerando a corda como um diâmetro. Por quê? Porque para ele, corda sai da circunferência e vai até a circunferência. Passando ou não passando pelo centro. Então, para ele, a corda também é um diâmetro. O diâmetro é uma corda,
Portanto, aí, alternativa C, minto. Diâmetro não é corda, tá? Corda é diâmetro, tá bom? Diâmetro obrigatoriamente tem que passar pelo centro, tá? Então lembre-se aí, né? Um breve resumo aí que já para as outras. Isso é raio. A corda, pela definição do próprio exercício, pode não passar pelo centro ou pode passar pelo centro. Diâmetro, obrigatoriamente, tem que passar pelo centro. Então, esse é o diâmetro. Esse daqui pode ser corda ou diâmetro. E esse daqui é o raio, tá? Vamos lá para o próximo. Mais um. Exercício muito bacana esse, da Cefet, né? Então, um exercício muito bem elaborado, bacana de se fazer, ele cria todo uma problematização aí, né? Uma dificuldade para você fazer. Mas o que é que você tem que lembrar aqui? Você tem que lembrar de triângulos semelhantes. E o que são triângulos semelhantes que você tem que lembrar aqui? De figuras semelhantes. Figuras semelhantes você tem que lembrar de duas questões. Primeiro, os ângulos devem ser congruentes, iguais. Os lados proporcionais. Então, se você for analisar os dois triângulos principais, o que você tem, os ângulos, você percebe que eles são semelhantes. Lógico, não podem ser iguais, porque olha o tamanho deles, não tem condições deles serem iguais, né? Igual inclui também os tamanhos dos lados. Então, olhe bem, aqui você tem 90, aqui também você tem 90. Ah, professor, como é que você sabe disso daí? Ué, uma mesa de sinuca é retangular. Se ela é retangular, tem que ter ângulo de 90 graus nos cantinhos. Então, aqui você tem um ângulo de 90, um ângulo alfa. Aqui você tem um ângulo de 90, um ângulo alfa. Se dois desses ângulos são iguais, significa que o terceiro também será igual. Você vai ter os seguintes triângulos aí. Menor, 90 e alfa. Maior, 90 e alfa. Perceba o seguinte aí. Se você dá uma olhadinha na questão dos ângulos em si, você vai ver que entre o ângulo 90 e o alfa está um 1,2. Tudo em metro. Entre o 90 e esse que não tem medida, está 1 metro. Depois, você tem entre o 90 e esse alfa, meus queridos, se tudo aqui em cima vale 2 metros, embaixo também tem que valer 2 metros. Horas. O que é que você vai fazer então? Se aqui é 1,2, para você encontrar 2 metros, esse lado tem que valer 0,8 metros. O que é que ele está pedindo para nós aqui, ó? Assinale a distância do P ao Q, que é essa aqui, que é essa aqui. Certo? Então, você vai comparar os dois triângulos, a altura do triângulo com a altura do triângulo, base do triângulo com base do triângulo. Que você vai ter, multiplicando em x, você vai ter 1,2x igual a 0,8, 0,8 dividido por 1,2. Se você dividir isso daí, vai dar aproximadamente, já fazendo um arredondamento aí,
0,67 metros. Vai dar uma dízima periódica. 0,66666. Eu já estou aumentando a casa dos centésimos aí, tá bom? Então, estou aumentando uma casinha aí. Mas se você olhar os resultados aqui, está tudo em centímetro. Você vai ter que passar para centímetro. Como que eu faço isso? Usando aquela tabelinha que nós já conhecemos e que nós devemos guardar. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Por uma questão de espaço aqui, só vou usar o que nos interessa. Metro, decímetro, centímetro. 0,67 metros. A casa inteira vai no metro. Então, 0,67. A vírgula está aqui, tiro ela daqui, passo para centímetro. Então, resultado, item A, 67 centímetros. Maravilhoso exercício, muito bem elaborado aí, né? Quem pretende fazer uma ETEC, um exercício muito bem feitinho aí. Bom, o exercício 7. Vamos lá no exercício 7. O exercício 7 também, ele fala o seguinte: olha, eu tenho uma fábrica, produz aí 2 tipos de barra de chocolate. Uma onde o formato é um paralelepípedo, ou seja, as arestas, os lados não são iguais. Um exemplo, vamos ver se eu consigo aqui montar um paralelepípedo. E você tem um cubo, onde as arestas, onde os lados são iguais. O que é que ele diz aí? Ele diz o seguinte: olha, o paralelepípedo tem 3, 18 e 4 centímetros as arestas dele. Professor, eu tenho que me preocupar com isso? Não, meu querido, porque se você vai trabalhar com volume, neste caso, você vai multiplicar os lados. Lembrando que, e eu já falei isso em sala de aula, parecido com o exercício 1, que era do cilindro, você tem que guardar as fórmulas do cilindro, do paralelepípedo e do cubo, as fórmulas de volume. Volume do paralelepípedo: A vezes B vezes C. Volume do cubo: as arestas são iguais. A vezes A vezes A. A vezes A vezes A, propriedade da potência. Na multiplicação, somo os expoentes. Tenho que saber isso. Obrigatório. Então vejam, eu tenho lá no paralelepípedo 3 vezes 18 vezes 4. Se eu for multiplicar 3 vezes 18 vezes 4, vai dar 216 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos, professor? Porque as medidas estão em centímetros. Você tem 3 medidas, centímetro cúbico. Muito bem. Ele diz o seguinte: olha, a quantidade de chocolate que eu gasto para fazer o paralelepípedo, o chocolate paralelepípedo é o mesmo da quantidade que eu gasto para fazer o chocolate em cubo. Ou seja, os volumes são iguais. Se os volumes são iguais, você descobriu aqui que o volume do paralelepípedo é 216, portanto, o volume do que você vai fazer do cubo também será 216. Lembrando as propriedades aí de equações, né? Se é potência, passa em forma de raiz. Lógico
que você vai ter que fazer, você vai pegar o 216, raiz cúbica, você vai ter que juntar de 3 em 3. Então, 2, 108, 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Se você for olhar, você tem 3 números 2, 3 números 3. Mas tem 6, professor. Você vai juntar de 3 em 3. Um 2 com um 3, que é 6. Outro 2 com outro 3, que é 6. O outro 2 com outro 3, que também é 6. Portanto, 216 é 6 elevado a 3. Cancela. O A vai valer 6 centímetros, que é o item B, certo? Então, é um exercício aí que você utiliza na realidade duas fórmulas. Bem, o outro exercício que nós vamos ver aí é um exercício tranquilo, não traz aí muitas dificuldades para nós, que é de uma menina que quer cercar, né, um canteiro. Ah, mas o canteiro é em formato de L, professor, eu não tenho... Meu querido, não tem importância. Quando você vai trabalhar com a ideia de perímetro, você pode dividir a figura que for à vontade. O que é que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que se aqui é 5, esse pedaço aqui também tem que ser 5. Se você pegar esse pedaço, você coloca aqui, ó. Esquece ele. Pega esse pedaço, coloca aqui. Se aqui é 5, aqui é 5. Se aqui é 2, aqui é 2. Portanto, o perímetro que você tem aí é 5, 10, 12, 14 metros. Muito bem. Aí o que é que você vai fazer aí? Você tem lá 96 metros de cerca. Você vai dividir 96 por 14, que dá 6, 84, 12. Você vai conseguir fazer 6 canteiros e vai te sobrar 12 metros de cerca, tá? Mas a pergunta dela é: qual será a quantidade máxima de canteiros? Então, a quantidade máxima de canteiros, 6 metros. Ok? Então, vamos lá. Mais um, porque depois eu quero beber água que estou com sede. Bem, esse exercício aqui, o exercício 9, ele também é muito simples, ele não tem assim nada, olha que dificuldade esse exercício. É um exercício muito simples aí. Então, olha só, o exercício 9. Ele diz o seguinte, olha, você tem lá os divisores do número 60. Meu amigo, você tem que lembrar lá do 5º ano. Não tem jeito. Quais são os divisores do 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Correto? Muito bem. E aí? Ele fala o seguinte, olha, qual é a chance de eu escolher um número primo? Essa vale para o meu amiguinho André, né? Que esses dias perguntou aí de estatística, e eu ainda comentei com ele que estatística e probabilidade aí, principalmente no 9º ano, elas estão interligadas, tá? Então, André, meu amigo, presta atenção aí, tá? Esquece
algumas coisas na tua vida e foca na sua ETEC aí, meu irmão, tá? Um abração para você aí. Então, olha só. O que é que você vai fazer? Quais são números primos? Primeiro, você tem que lembrar da definição números primos. Números primos são números que têm dois divisores, o 1 e ele mesmo. Isso são números primos. Só que número primo não entra 1. Então, eu tenho 1, 2, 3 números primos. Quantos que eu tenho no total? Então, eu tenho 3 primos. Total. 12. Meu querido, você tem várias maneiras de fazer isso. Primeiro, você pode simplificar 3 dozeavos, que dá 1/4. 1/4 é 25%. Ah, eu não acredito, professor. Então, meu querido, divida 1 por 4 e faça vezes 100. Por que 100, professor? Porque você quer passar para a porcentagem, que vai dar 25%. Ou divide 3 por 12 de uma vez, vai multiplicar por 100, que também você vai chegar no mesmo 25%. Tá ok? Bom, esse daí, resposta B de bosque. O 10. Vamos pro 10 que depois eu quero beber água. Calor danado hoje, viu? Então vamos lá, pro 10. Tá torto, professor? Pega aí, tô endireitando. Aí. Aí, senão o André vai ficar tonto. Então, olha lá. Olha esse daqui, ó. Esse é parecido com o exercício 7, né, que nós fizemos de volume. Se você tem uma figura e você quer saber quantidade de líquido, quer saber quanto que você vai colocar, é volume, meus queridos. Qual é o BO desse exercício aqui? O BO desse exercício é que tu precisa saber transformar esse que está em centímetro em litro. E aí é que está o BOzinho. Então vamos lá, vamos fazer como eu expliquei na sala. O que é que você tem que fazer primeiro? Descobrir o volume. Volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Então, são as arestas. A, B, C. Se eu multiplico isso, vai dar 15.000 centímetros cúbicos. Mas aí não me resolve, né? Lógico, né? Tá na cara que 15.000 centímetros cúbicos são 15 litros, né? Mais parecido. Mas eu quero que vocês aprendam a transformar. Então eu tenho que lembrar da tabela. Quilômetro, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Se é ao cubo, vão 3 números em cada unidade. Então, 3 no centímetro, 3 no decímetro, 3. Você quer 15.000? Então, o último zero vai no centímetro. 15. Ou seja, 15.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 15 decímetro cúbico. E eu já havia comentado que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Portanto, 15 decímetro cúbico, 15 litros. Certo? Portanto, a alternativa C de coco. Tá? Bom, vou dar uma pausa aqui que me deu sede. Já volto em alguns minutinhos aí, tá bom? Beijos, abraços e aperto de mão. Já já a gente continua na segunda avaliação. Voltando aqui, meus queridos. Quantos minutinhos já? 28 minutos? Tá ótimo. Uma aula é mais que suficiente. Agora,
voltei aqui, vamos dizer assim, restabelecido, né? Com um copinho de água aqui. Cadê? Aqui, ó. Copinho de água aqui. Aqui, cadê? Ah, não, aqui. Isso. Assim dá pra matar a sedinha. Então, vamos lá. Bem, o exercício 1 da segunda avaliação. Ele quer saber definição. Qual é a definição, meu querido? O que é, na realidade, o que ele pergunta? O que é uma circunferência? Aí ele tem algumas coisas. Uma circunferência é uma região plana limitada por um círculo. Não, né? Não tem nada a ver uma coisa... Não é uma região plana. O círculo até poderia ser. Uma circunferência é um conjunto de pontos cuja distância até o centro é menor. Também não. Uma circunferência possui apenas 2 raios? Lógico que não. Então, a única que tem algo a ver aí é a última. Uma circunferência tem centro O e raio R. É um conjunto de todos os pontos cuja distância até O é igual a R. Então, lembrando, né? Deixa eu pegar uma folhinha aqui para você lembrar. Você tem a circunferência e você tem do centro, que alguns chamam de C, outros chamam de O. Depende muito quem que vai definir isso. Ele chamou de O. A distância é a mesma. Então, aqui você tem um raio, você tem outro raio, né? Então, esse é um exercício que foi de maneira gratuita aí para vocês, né? Exercício muito simples. Bem, o 2 da segunda avaliação. A respeito da definição de polígonos semelhantes. O que são polígonos semelhantes? 2 polígonos iguais? Não, aí são congruentes, não são semelhantes. Lembrando que semelhante não necessariamente são iguais, né? Basta olhar aquele exercício da mesa de sinuca. Possui ângulos congruentes? Só isso não basta. Tem que possuir ângulos congruentes e os lados respectivos têm que ser proporcionais. Convexo e o outro não, nada a ver, né? O outro, 2 polígonos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes. São semelhantes. Isto sim, né? Então, letra D. Dzinho aí. Vamos para o exercício 3. Exercício 3. Você tem no exercício 3 o seguinte. Deixa eu focar aqui. Olha lá. A respeito das propriedades dos polígonos semelhantes, assinale a alternativa correta. Então, a respeito das propriedades dos polígonos semelhantes. As diagonais de polígonos semelhantes são proporcionais na mesma razão estabelecida entre os polígonos? Olha, sei não, hein? As diagonais de polígonos semelhantes são proporcionais na razão inversa? E aí? As diagonais de polígonos semelhantes não são proporcionais? Os perímetros... E agora, hein, rapaz? Esse daqui ninguém me perguntou em sala de aula. E agora? E agora, José, né? Ninguém fez nenhuma pergunta desse. E aí, o que será que é, né? Esse eu vou deixar para o final, já que ninguém perguntou para nós aí. Então, vamos para o outro. O exercício 4. Considere as seguintes expressões. 3 raiz de 12 sobre 2. 2 raiz de 3 elevado a menos 1. 2 elevado a 4
elevado a meio. Qual dessas daqui estão certas? E aí eu fiz aqui, copiei numa folhinha aqui, só para vocês verem. Ih, molhou minha folha. Olha lá, vai beber água aí, ó. Tá vendo? Molhou minha folha, mas tudo bem, vamos lá. Então, ó, primeiro, 3 raiz de 12 sobre 2. Decomponha o 12. Fatore o 12. 2, 6, 2, 3, 3, 1. Então, eu posso escrever o 12, como é raiz quadrada, vou escrever como 2 ao quadrado vezes 3. Dividido por 2, cancela, este 2 sai da raiz. Três vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Ou, cancela. 3 raiz de 3. Falso. Fake news. Isso daí é falso, né? Não bateu o resultado. Então a primeira já está fora. A segunda, que eu tenho 2 raiz de 3 elevado a menos 1. Meu querido, você tem que guardar as definições, né? Quando o expoente é negativo, ele está falando assim para você, meu querido, inverta esta fração. Você vai inverter 1 sobre 2 raiz de 3. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Professor, mas cadê o 1 aqui? Qualquer número elevado a 1, né? Não precisa pôr. Pega aí que eu vou pegar uma caneta vermelha. Só um minuto aí. Pronto, voltei. Olha lá. Não pode ficar raiz no denominador. Então, você vai racionalizar. E aí você vai fazer 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 2, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9, que é 3. Horas, ficou raiz de 3 sobre quem? Sobre 6. Horas, bateu. Verdadeiro. E não dá para pôr aqui. Agora, presta atenção no último. O último eu já vou fazer aqui mesmo, ó. 2 raiz de 2. 2 elevado a 4 vezes meio. Então, que dá 16. 2 elevado a 4 é 16. Aqui é 1. E aqui é 2. Qual a raiz quadrada de 16? Qual é? Não estou ouvindo. Ah, é 4. Olha isso daí. Também não bateu. Ok? Então, qual que deu verdadeira aí? Apenas a número 1. Apenas o exercício 1. Certo? Então, a verdadeira aqui foi apenas a 1, não, minto. Foi a 2. Cancela, foi a 2, item B. Tá bom? Então, a verdadeira foi a 2, tá? Volto daqui a pouquinho, porque já está explodindo o nível aí, a quantidade de bytes do vídeo já. Pega só um minutinho, que daqui a pouco eu retorno, meu querido. A gente vai tirar a dúvida desse de novo e voltar naquele exercício
3 lá, porque aqui o meu celular já está avisando que a quantidade de bits, bytes, já foi pro saco. Só um minuto. Bem, meus amigos, retomando aqui, né? Tive que colocar em 2 partes aqui, porque o celular já estava reclamando aqui já. Então, olha lá. Voltando aqui. A primeira, então, deu 3 raiz de 3, diferente do que está no exercício. A segunda, bateu, raiz de 3 sobre 6, que é verdadeira a segunda. E a terceira, que é raiz quadrada de 16, que é 4. Aqui estava falando 2 raiz de 2. Então, a primeira é falsa, a segunda verdadeira, terceira falsa. Na realidade, resposta correta aqui, no exercício, a resposta correta é o item B, que é a sentença 2, que é verdadeira. Voltando um pouco, bom, voltando não, vamos seguir, vamos deixar a 3 por último, já que ninguém perguntou, é porque ninguém tinha dúvida. Então vamos lá. A 5. Quais dessas operações aí estão corretas, né? Então, essa é muito simples. Raiz de 16 é 4, raiz de 4 é 2. 4 menos 2 dá 2, não 12. Raiz de 9, 3. Raiz de 4, 2, que não tem nada a ver com raiz de 5. Raiz de 100, 10. Raiz de 9, 3. Aí sim, 13. Verdadeira. Raiz de 100, 10. Raiz de 9, 3. Que na realidade dá 7, não 91. Nada a ver. Então, portanto, item C. O exercício número 6 é aquele que ele, na realidade, aí passou 2 fórmulas para vocês. Vamos ver se eu amplio um pouco aqui, só para vocês lembrarem aí das fórmulas, tá? Ele diz que o IMC é massa em quilo dividido pela altura, que está em metro ao quadrado. Então, o IMC é massa por altura ao quadrado. E ele passou as unidades. Por que ele passou as unidades aí? Professor, ele é bonzinho? Não. Para você ver que aqui a altura está em metro e a outra altura está em centímetro. Então, foi para isso que ele passou aí. Hein? O que é que você vai fazer? Usar os dados que ele passou. Então, você tem uma menina com 64 quilogramas de massa, apresenta IMC igual a 25. Primeira coisa que você vai encontrar, primeira coisa que você vai fazer é usar a fórmula do IMC para calcular a altura da menina. Então, IMC, ele está dizendo que é 25. Massa, 64. Altura, ao quadrado. Proporção, 25, h ao quadrado, 64, h ao quadrado, 64, dividido por 25, h ao quadrado, 60, raiz, passa em forma de raiz, que vai dar h igual raiz de 64, raiz de 25. Você vai dividir 8 por 5. Então, a altura da menina é de 1 metro, está em metro, 1,60 metros. Você vai usar essa medida, só que você tem, meu querido,
que passar para centímetro, porque aqui para você descobrir o RIP está em centímetro e não em metro. Então, tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu vou usar o que nos interessa. 1,60, que está em metro. Vou passar para centímetro. Então, 160. Calcular o RIP. Altura, 160 em centímetros. Massa, 64. Raiz cúbica. Aê, professores de educação física, né? Tem que saber matemática. Não adianta. A matemática tá aí em tudo, inclusive na estatística. Então, aí, André, mais uma para você, meu querido. 160, raiz cúbica de 64. Você vai lá dividir. Você tem que juntar de 3 em 3. Então, o correto é 4, 4 e 4. 4 elevado a 3. RIP. 160 dividido por 4, que é 40. Então, D de doido. Vamos lá, para as duas últimas. Ops, agora. Aí. Então, ó, o 7, mais que feito em sala de aula. Regra de 3. Você tem que lembrar que regra de 3 você tem dois tipos aí. Na realidade, você tem regra de 3 simples, quando você utiliza duas grandezas. Você tem regra de 3 composta, que você utiliza mais que duas. Você, dentro de cada regra de 3, você tem dois tipos. A direta e a inversa, né? Então, aqui são bons exemplos aí. O exercício 7 é de uma regra de 3 direta. E o exercício 8, uma regra de 3 inversa. Um pouquinho só para eu beber água aqui. Muito bem. Então, olha só. Você vai ter aí, ó, uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros quadrados num tempo de 3 horas, nas mesmas condições, em quanto tempo vai limpar 11.900 metros quadrados? Meu querido, dica número 1, até para facilitar a sua vida e a minha. Aqui é 2 você vai passar isso, quer ver, ó? Passar para cá, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó. Ó, você tem 5.100, 11.900, igual 3 sobre x. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Muito bem. Corta os 2 zeros. É uma divisão. Corta os 2 zeros. Aí você vai resolver. 51 vezes x igual 119 vezes 3. Passa. E aí você vai dividir. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. 7. Olha, vamos dar uma analisada, vamos ver se a nossa ideia bate aí, ó. Olha, se você tem em 3 horas, você limpa
5.100 metros quadrados. Se você tem 11.900 metros quadrados, você tem que limpar em mais horas. Correto? Então, se você for analisar isso, ó, do menor para o maior, do menor para o maior. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Não preciso fazer a inversão. Não preciso fazer a inversão das razões, tá? Não inverto, porque as setinhas ficaram no mesmo sentido. Agora, presta atenção no exercício 8. Olha lá, toda vez que você tem operários, construção, há uma possibilidade imensa de que essas grandezas sejam inversas. Então, um muro construído por 8 operários em quantos dias? 30 dias. Quantos dias seriam necessários para construir o mesmo número se forem 12 operários? Meus queridos, diferente da anterior, olha as setinhas, ó. Olha lá. Se você aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, os dias têm que diminuir. Menos dias, menos que 30. Então, vai ser menos que 30, do menor para o maior, do menor para o maior. Olha as setinhas como ficaram. Uma para baixo, outra para cima. Essas duas grandezas, operário e tempo, são inversamente proporcionais. Diferente da anterior. Como tu tem que fazer? Olha, se você não inverter uma delas, já Elvis errou. Errou. Você tem que inverter uma delas. Então, olha aí o nono B, né? Olha aí, nono B, que teve gente aí que não inverteu. Então, presta atenção aí, ó. Olha só. A normal tá assim, 8 sobre 12, 30 sobre x. Se você resolver assim, vai dar mais dias. Não pode. Não pode dar mais dias, tem que dar menos. Então, você tem que inverter uma delas. Eu vou inverter a primeira, 12 e 8. Vou multiplicar, que vai ficar 12x igual 240. 240 dividido por 12. Portanto, 20 dias. Questão C. Tá? Então, meus queridos, o exercício 3, professor. O senhor estava esquecendo do 3. Meus queridos, para ser ligeiro aqui. Quando você tem, aqui ele está falando o seguinte, polígonos semelhantes, as diagonais do polígono semelhante também, as diagonais, exemplo, quadrado, você tem um quadradão e um quadradinho. A diagonal, diagonal. Elas seguem também o mesmo critério de proporção. Então, se está diminuindo, o lado diminui também a diagonal. As diagonais também têm que ser proporcionais. Elas vão respeitar a mesma razão. Tanto a diagonal, quanto os lados, quanto o perímetro. Tá? Então, nesse caso, alternativa A. Meus queridos, espero que eu tenha aí ajudado vocês aí, né? Espero que vocês entendam aí que às vezes a gente pega no pé aí, mas é pro bem de vocês. Coração, I love you. Ó, gente, beijos no coração.
de todo mundo aí, tá? Abraços e segunda-feira tamo nessa aí. Beijão, tchau, tchau.